Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula. Eu cheguei a comentar com vocês lá no Google Sala de Aula que algumas aulas nossas, aliás, a partir de agora eu pretendo que sejam todas, nós vamos complementar o PET com essa videoaula. Por quê, gente? O PET, eu acho que todos já devem ter observado, né? Que o PET, ele não traz todo o conteúdo. E até mesmo ele traz praticamente só interpretação de texto, né? E a gente está precisando ter completar essa carga horária aí, dessa parte que a gente está ficando aí defasado, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou gravar as aulas, tá? Vou postar para vocês aqui explicando o conteúdo. E lá naquele formulário que eu sempre mando com as questões do PET, terão as questões referente o conteúdo que eu expliquei aqui para vocês na videoaula, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, se alguém não entendeu a matéria ou na hora de fazer o exercício não entendeu, vocês podem me perguntar lá no Google mesmo, lá no comentário, vocês podem escrever lá para mim. Podem também me procurar lá no chat da Conexão Escola, ou se for uma coisa muito urgente, vocês precisam falar rapidamente, pode mandar com o representante que eu respondo a tempo, tá bom? Então hoje nós vamos dar início a essa videoaula nossa. Nós vamos começar, gente, com as orações subordinadas. Nós começamos lá na escola, nós começamos com as orações coordenadas. Não sei se vocês lembram, foi o último conteúdo que nós vimos, né? Cheguei até a passar para vocês exercícios, nós tiramos as dúvidas. Então, assim, foi um conteúdo que já foi finalizado. Por isso que no formulário da semana passada eu cobrei lá algumas questões em relação às orações coordenadas, tá? Então, nós vamos começar com as orações subordinadas. Não sei se vocês lembram, mas eu falei com vocês, né? Eu falei, olha, gente, a gente vai ver as orações coordenadas e as orações subordinadas. Vamos tentar lembrar um pouquinho da diferença das duas? Então, nós temos aqui a diferença entre oração subordinada e oração coordenada é a seguinte. Primeiro, todas as duas é de período composto. O que é período composto mesmo, professor? Período composto é aquela oração, aquela frase que tem mais de um verbo, né? Então eu falei com vocês que no terceiro ano a gente vai estudar período composto e não período simples mais. Até o segundo ano vocês estudam período simples, mas a partir do terceiro é período composto. Então, dentro desse período composto, nós vamos estudar dois tipos de orações, que é por coordenação e subordinação, tá? Nós vimos então lá na escola a coordenação. O que é o período de coordenação? São aquelas orações que são independentes, né? Então eu tenho uma frase aqui, apareceram 3 verbos, eu vou lá, divido essa oração, ou seja, se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar essa oração. Aí vocês vão perceber que uma não depende da outra, né? Então, por exemplo, eu tenho lá a oração, a primeira oração, eu consigo ler sem precisar do restante daquela para poder entendê-la. Então, eu falo que eu tenho uma oração coordenada, porque elas são independentes. A oração subordinada, elas já é o contrário, né? Elas são dependentes. Vocês vão ver que às vezes não são as duas. Você vai falar assim, professora, mas essa daqui eu consigo ler, consigo perceber. Sim, você tem uma oração lá que você dividiu. Essa primeira você fala assim, eu consigo entender, mas você vai ver que a segunda você não consegue entender. A coordenada não, a coordenada todas elas são independentes. Então, mesmo sendo só uma parte delas subordinada, ou seja, só uma parte dela é dependente, mas sempre vai ter uma, tá? Então, de novo, período composto é dividido por coordenação e subordinação. A coordenação são as orações independentes e a subordinação é a oração dependente, tá? Então, dentro desse período de subordinação, nós vamos estudar 3, tá? Nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas, então oração subordinada substantiva. Nós vamos estudar a adjetiva e a adverbial. Tá? Então, nós vamos começar com essa aqui, com oração subordinada substantiva. Vamos ver por que ela é substantiva. Ela será substantiva porque ela se refere, ela tem a função do substantivo.
E o substantivo tem qual função? Ele tem a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo, de aposto. Esquece esse agente da passiva aqui, que eu nem lembro porque que eu coloquei isso aqui. Mas nós vamos ficar com esses 6 primeiros aqui, olha, para a gente poder entender por que ela é substantiva, tá bom? Então, continuando. Olha aqui, por que ela é substantiva? Como que eu vou saber isso? Olha, ninguém lamentou a sua renúncia. O que eu tenho aqui? Eu tenho um sujeito, que é o ninguém. Eu tenho o verbo aqui, que é lamentar, né? Olha aqui o verbo lamentou. Esse verbo, quando eu falo assim, ó, ninguém lamentou o quê? Quando eu faço a pergunta para esse verbo, ele é um verbo transitivo direto. Porque eu faço a pergunta o quê? Ele não precisa de preposição, mas ele precisa de completar, porque eu falo, ninguém lamentou, eu falo, mas peraí, ninguém lamentou o quê? Não dá para entender, eu preciso do restante dessa oração, dessa frase, desse verbo, para eu poder entender, não é assim? Então, quando eu falo lá, olha, o que ele lamentou? A sua renúncia, renúncia é um substantivo. Só que aqui ele está funcionando como objeto direto, porque ele está completando o sentido desse verbo aqui, que é o verbo lamentar. Estão vendo? Então, olha para vocês verem, é um objeto direto que dentro dele tem um substantivo. Então, quando isso ocorre na oração substantiva, por que eu dou esse nome? Olha aqui, eu vou pegar a mesma frase e vou transformá-la. Olha, ninguém lamentou que você renunciasse. O que aconteceu aqui? Eu transformei o objeto direto numa oração. Como assim? Olha, ninguém continua sendo meu sujeito, lamentar continua sendo meu verbo transitivo direto, que é aquele que eu faço a pergunta o que para ele, tá vendo? E a resposta é tudo isso aqui, olha, o que ele lamentou? Que você renunciasse. O que aconteceu com o meu substantivo? Ele transformou em verbo, por isso ele passou a ser uma oração. Então, tudo isso aqui, olha, tem a função de um substantivo, mas está funcionando como objeto direto. Por quê? Porque ele está complementando esse verbo. Então, professor, eu posso falar que isso tudo aqui é um objeto direto? Isso tudo aqui é um objeto direto. E ele está com a função de substantivo porque renunciar-se vem do substantivo. Não é isso? Renúncia? Então, por isso agora eu sei por que ela é substantiva. Então, ela é subordinada porque ela depende. Vocês vão ver quando eu falo assim, ó, ninguém lamentou. Pronto, eu já entendo? Não, eu preciso do restante aqui para poder entender. Então, por isso, é essa aqui que está complementando, ela é subordinada. Substantiva porque ela tem essa função. Então, toda vez que essa subordinada tiver função de objeto, de sujeito, de objeto direto ou indireto, né, de complemento, de aposto, ela vai ser uma substantiva, tá bom? Continuando. Então, as orações subordinadas substantivas, elas sempre virão com duas conjunções, é o que ou o se, tá? A primeira que nós vamos estudar aí é a subjetiva. A subjetiva, ela pode aparecer de 4 formas, gente. Como que ela pode aparecer? Ela pode aparecer sempre com a terceira pessoa no singular, acompanhado do si. Mas sabe o que é o mais importante que vocês precisam saber? É vocês olharem, quando eu vou dividir a oração, eu olhar lá na oração principal se ela tem sujeito. Se não tiver sujeito na oração principal, ela já é subjetiva. Então, olha aqui o exemplo. Sabe-se que o prazo terminará neste final de semana. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho sabe, que é um verbo, terminará, que é outro verbo. Então, eu preciso dividir essa oração. Onde que eu divido? Sempre antes da conjunção. Lembram lá, olha, que eu falei com vocês, olha lá, sempre será a conjunção que e se que irá aparecer? Então, apareceu a conjunção que, então eu separo antes do que aqui, olha, eu separo, faço a separação, então essa é uma oração, essa é outra. A oração que não aparece nenhuma conjunção, eu vou chamar de oração principal. E a oração que aparece a conjunção, eu vou chamar de oração subordinada substantiva. Agora, por que subjetiva? Porque eu vou lá na oração principal, vou ler, sabe-se, eu não tenho sujeito aqui. Se eu não tenho sujeito, ela é subjetiva. O sujeito aparecerá sempre na segunda oração aqui, ó, sempre na subordinada. Qual que é o sujeito aqui? O prazo. Estão vendo? Então, primeira dica, sempre vocês vão olhar se aparece o sujeito aqui. Não aparece o sujeito, ela é subjetiva. Outra coisa que pode acontecer é sempre aparecer o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do si. Apareceu isso, ela é subjetiva. Olha o segundo caso quando ela é subjetiva. Toda vez que vier o verbo ser, estar e ficar, que são os verbos de ligação, são esses 3 verbos de ligação, né? Então, apareceu o verbo de ligação mais particípio,
Professora, o que é particípio? Já esqueci. Gente, particípio é o verbo terminado em ado ou ido. Então, comido, falado, brincado, partido. Então, terminou com ado ou ido é o particípio, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ficou provado que houve fraude. Olha, que é minha conjunção, então eu separo aqui antes, porque ficou provado a minha locução verbal. Lembra que eu falei com vocês? Locução verbal eu considero como se fosse um verbo só, porque são dois verbos juntinhos, eu considero como um só. E o outro verbo aqui é o houve, ó. Então, eu separei aqui. Ficou provado, não tem conjunção, então eu chamo de oração principal, tá vendo? Aqui tem a conjunção, eu vou chamar de oração subordinada substantiva. Agora, subjetiva por quê? Porque eu fui lá na oração principal, vi que não tem sujeito lá, ó, ficou provado, não tem sujeito aqui. Se não tem sujeito, então ela só pode ser subjetiva. Mas qual que é a outra parte que eu tenho certeza que ela é subjetiva? Porque apareceu o verbo ficar, que é o verbo de ligação, mais o particípio aqui, provado. Olha, terminou em ado. Estão vendo? Então, isso acontece. Terceiro ponto que eu posso ver que ela é uma subjetiva. Toda vez que vierem os verbos de ligação ser, estar e ficar, mais um adjetivo ou um substantivo, um ou outro. Olha lá o exemplo. É importante que você conheça o passado do seu país. Então, olha aqui, que é a conjunção, separa aqui antes. É importante a minha oração principal, porque não tem conjunção. E aí eu vou olhar, é importante, não tem sujeito, então ela só pode ser subjetiva. E sempre, gente, eu marco como subjetiva a oração subordinada, que vem com a conjunção, tá? E aí eu vou ver ali, olha para vocês verem, comprovar, vou provar que ela é uma subjetiva. Apareceu o verbo ser, que é o verbo é, né? O verbo ser é o verbo é, são, foi, era, né? Assim, mais aqui no caso, o adjetivo que apareceu. Aqui não apareceu um substantivo, mas apareceu o adjetivo. Então, o verbo ser mais adjetivo, automaticamente ela será subjetiva. E olha o você aqui, ó, como sujeito da oração subordinada. Então, vocês vão ver que vai aparecer sujeito na oração, mas na oração subordinada, na principal, não aparece para ela ser subjetiva, tá bom? E o último caso que ela pode ser subjetiva toda vez que aparecer as formas verbais, como parece, urge, convém, acontece, ocorre, consta. Então, olha lá, parece que meu time ganhará este campeonato. Parece, eu ponho a barra separando, porque parece é o verbo, o outro verbo aqui é ganhará, a conjunção que tá aqui, então eu separo antes da conjunção que, tá vendo? Então, parece, não tem sujeito, não tem conjunção, oração principal. Não tem sujeito, então a oração subordinada vai ser subjetiva. E qual que é o fato de eu afirmar que ela é subjetiva? Apareceu a forma verbal parece, que ele está aqui em cima, olha. Então, essas formas verbais vão aparecer na oração principal aqui. E aí, um lembrete para você, sempre faltará o sujeito na oração principal, pois a oração subordinada exercerá essa função, tá vendo? Então, não esqueçam disso, tá bom? E pra gente finalizar, claro que eu falei com vocês, são 6 orações, mas eu vou ver só 2, porque senão o vídeo fica muito grande e vocês aí às vezes perdem o foco um pouquinho, tá bom? Na próxima aula eu continuo gravando o restante dessa oração. Então, a última aqui é a objetiva direta. A objetiva direta lembra o quê? Objeto direto. Então, o que eu vou fazer? Olha lá o exemplo. A Receita descobriu que a fraude era maior ainda. A conjunção que, eu esqueci de colocar a barra aqui, gente. Então, eu coloco a barra aqui, ó, antes. Então, a Receita descobriu é uma oração. Então, essa oração aqui, o que eu vou fazer com ela? Eu vou chamá-la de oração principal. Eu esqueci de colocar ali para vocês também, oração principal. E aí, essa que a fraude era maior ainda, é a minha objetiva direta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, descobriu é um verbo transitivo direto. A Receita descobriu o quê? A resposta é todo o meu objeto direto. Né? A mesma coisa aqui, ó. Falaram que a educação brasileira irá melhorar. Falaram, barra, que aqui é a minha conjunção. Falaram o quê? Quando eu faço a pergunta o quê, eu não tenho verbo transitivo direto? Toda vez que eu tenho verbo transitivo direto na oração principal e tenho sujeito na oração principal, a outra oração toda será objetiva direta. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem lá, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Beijo!